Mais uma vez, uma boa tarde ao presidente, à mesa dos trabalhos, aos senhoras e senhores congressistas. A Luíse Moraes, lá da 29ª região, ela traz um trabalho, uma tese, né, para apresentar no Congresso, aqui na cidade de São Borja, com o tema MTG como propulsor do uso coerente das tecnologias e valorização do ser humano. Naturalmente, e em respeito à plenária, eu não vou fazer a leitura da tese, né? São inúmeras páginas, né, Luíse? Não tem como fazer a leitura, mas, enfim, é um trabalho muito interessante. Alguns pontos eu vou deixar para a Luíse colocar para os senhores e senhoras. Porém, esse tema já foi tratado na manhã, pincelado, né, a questão da tecnologia, como nós, não só tradicionalistas, mas enfim, nós como sociedade, como nós lidamos com a tecnologia. E ela faz uma reflexão muito interessante e eu vou pontuar aqui o objetivo geral que ela traz é o seguinte: o objetivo principal do presente trabalho é o de, sem menosprezar o uso das tecnologias, promover a reflexão e ações concretas acerca de como os tradicionalistas, em consequência a sociedade, podem usufruir desta poderosa ferramenta, preservando ao mesmo tempo o convívio entre os seres humanos, questão irrefutável à manutenção da vida em sociedade. O entendimento da Luíse é como que nós lidamos a questão do nosso convívio social. Muitas vezes nós vamos, faça um teste, você vai num restaurante ou você vai num shopping, enfim, onde for. Faça uma análise assim, procura sair um pouco fora e faça uma análise. Tem 4 amigos, eles não estão conversando, mas os 4 estão no celular. Não tem mais interação entre as pessoas, é difícil. Na nossa própria casa. Eu tenho 2 filhos, minha filha já está casada, enfim. Eu tenho um filho adolescente. Eu vivo isso no meu dia a dia. É muito complicado você estabelecer, você proibir, não veja isso. Então lá eu estipulei uma regra. O nosso almoço, ninguém com celular, todo mundo chega e guarda uma caixa lá. Vamos conversar. É o único momento que nós podemos nos reunir, vamos conversar. Mas é complicado. A escola. Então a Luíse vem com essa ideia, trazendo uma questão muito interessante, e parabéns, Luíse, parabéns, olha, a forma como você coloca o trabalho, e sem dúvida a gente começa a se questionar, por exemplo, Natal, Ano Novo, aniversário, antigamente tinha aqueles cartões de Natal, né? Você mandava, comprava, mandava para o fulano. Hoje não, hoje você pega o celular, manda ali uma mensagem, copia, manda para 1000 amigos. Você mandou a tua mensagem. O aniversário também. Não tem mais aquele abraço. É mais fácil mandar uma mensagem. Ele vai receber lá. No Facebook, o próprio Facebook te alerta o dia do aniversário do teu amigo, tu nem lembra. Tu abre lá, hoje é aniversário do fulano, é verdade, vou mandar uma mensagem. Nós perdemos aquele contato que era ligar, ir na casa visitar, parabéns, levar um presente. Não, a tecnologia nos distancia, é muito bom, é fantástico, nós não conseguimos viver sem ela, isso é fato, mas a Luíse traz essa questão de como nós podemos conviver com isso, sem que nós estejamos nos afastando. E aqui ela coloca um ponto importante, que é uma questão até de saúde pública. Uma das doenças do mundo moderno é a nomofobia, que se traduz para o desconforto em ficar ausente de um eletrônico, por exemplo, como o celular. Segundo a psicóloga Jéssica Garcia, no livro Machado, do ano 2014, a dependência do telefone ou mesmo da internet desencadeia uma síndrome, cujo sintoma é o aumento da ansiedade, de maneira que o indivíduo não se imagine saindo à rua sem o celular. É verdade, se você sai de casa e esquece o celular, você faz de tudo para voltar para ficar com ele. E caso esqueçam, retornem para buscar.
A profissional menciona ainda que em casos mais graves, a nomofobia afeta relacionamentos interpessoais com distanciamento do mundo real e maior isolamento. Infelizmente é uma realidade. Então a Luísa vem com essa... É uma tese, é muito interessante o que ela coloca aqui. E eu digo que, obviamente, que eu sou de parecer favorável ao teu trabalho. E parabéns, Luísa. Parabéns por você ter trazido para nós essa discussão. E o parecer é favorável. Obrigado, relator. A autora, pelo prazo de 10 minutos, por gentileza. Novamente, então, meu boa tarde à mesa, boa tarde, congressistas. Eu me sinto realmente em uma posição ímpar. Hoje aqui, dita como jovem ainda, nos meus 27 anos, porque essa proposição de tese, ela já tem mais de 4 anos de vida, certo? Ela foi a Porto Alegre, tentando passar por tema anual, juntamente com a amiga e colega de Centro de Tradições Gaúchas Piquete da Querência, Carolina, nós levamos a proposição como tema anual na época. Em 2015, realmente, nós queríamos ver o pessoal discutindo a questão do vício, a questão das tecnologias, e a gente realmente, e novamente, colocou ele à plenária, mas acabamos por retirar a proposição. Tá? Então, essa temática está altamente referenciada, ela vem de dentro de uma proposição do Congresso de 2014, está nos anais, e eu optei, então, por dar continuidade ao trabalho. Na época, fui incentivada, e é por isso que hoje eu até me sinto um pouco emocionada, porque nesse congresso em que os ânimos estão tão tensos, a gente vem para uma plenária falar de uma construção que não foi minha, foi de pessoas como a Muriel, que me incentivou, foi pessoas como a Dona Odila, o próprio atual presidente Nairo, que sempre disseram que sim, que frente a uma negação dentro de uma plenária, você vem com outra proposição e tenta transformar aquilo em alguma coisa que sirva para os tradicionalistas e para a sociedade. E foi isso que eu fiz. Eu falo pouco, hoje me obrigo a falar um pouquinho mais para explanar os senhores e senhoras, mas eu observo bastante. E essa tese surgiu no ano de 2013, em frente a uma apresentação no Enarte, em que eu olhei para o lado e uma criança de 5 anos portava um celular sem se dar conta o que passava na esfera que ela estava ali, sem se dar conta de todo o momento que ela vivia. Então, eu comecei a pensar, continuei a conversar com as pessoas, pedindo apoio, pedindo sobre as percepções e também sobre as observações que eu estava fazendo acerca dessa temática. Senhores, aí eu pergunto para vocês, senhores são viciados? Nós somos viciados no uso da tecnologia? Quantas vezes a gente pega o telefone celular e a gente olha, o que eu ia olhar mesmo? Era hora? Era o WhatsApp? E aí a gente se apega, como eu falei pela manhã, às questões do telefone celular. Mas é que a nossa mídia portátil de maior contato hoje. E não apenas a televisão. A televisão já foi tecnologia e continua sendo. A roda já foi tecnologia? Sim, num passado remoto. A nanotecnologia já foi? Sim. E aí agora eu estou vendo a Sandra passeando ali no meio da plateia, e eu tenho certeza que ela, juntamente aqui com o Pierre, com a Tuane... Só dá um minutinho, por favor, para o cronômetro eu preciso, por causa da Assembleia Eletiva. Ainda que não foram votar pessoas da 5ª, 7ª, 16ª, 27ª, 28ª, 1ª, 10ª, 18ª e 26ª. Essa ainda tem bastante pessoas que não foram votar. Então, dirijam-se à sessão que está livre. Obrigado, Luiz. Pode seguir. E aí, como eu estava falando, eles que são do TI, Tecnologia de Informação,
E agora eu venho aqui falar também que eu não sou escritora, tampouco historiadora, mas na minha simplicidade, na minha humildade, eu tento trazer aos senhores e senhoras um documento de reflexão acerca do que a gente vive dentro do tradicionalismo em contato com a sociedade. E aí eu volto a pergunta para eles: quantos são os artigos, quantos são as teses, quantas são as notícias que eles recebem de cunho próprio? Não, eu quero postar isso. Às vezes eles precisam pedir para alguém para poder transferir um conhecimento, ou no caso deles, a informação. E aí eu volto mais um questionamento aos senhores: o que nós estamos levando aos nossos jovens e às nossas crianças? Nós estamos criando uma tradição de informação e não de conhecimento, senhores. E aí eu volto a dizer que a gente está fornecendo conhecimento ou informação. Nós estamos vivendo na era do imediatismo. As crianças e os jovens, e nós não podemos cobrar outra coisa deles, têm como celular uma extensão do corpo humano, senhores. Isso já faz parte, já está impregnado. Mas e como que nós, do tradicionalismo, a gente ergue a carta de princípios e diz: nossa, a gente tem uma carta de princípios aqui, e quais que são os objetivos que a gente está levando a efeito? Auxiliar o Estado na construção na consecução do bem coletivo. Tudo bem, e o bem coletivo é o quê? Nós virmos aqui, apresentarmos uma tese de 18, 19 páginas e a gente deixar isso aqui numa gaveta? Eu só vou estudar ela, só vou ler, só vou fazer as minhas reflexões se isso for para uma bibliografia de prenda ou de peão? É isso que eu me refiro. Que a gente possa tirar, aprender novamente, reaprender a tirar um tempo e conectar-se com o conhecimento e não mais só com a informação. Que nós possamos desvincular a ideia de alguns pais, senhores, que às vezes compram um tablet, compram um computador e o videogame do ano para o seu filho e colocam ele no final do dia jogar porque está cansado e quer descansar. E aquilo é um descanso para a cabeça dele. O que nós viemos fazer num congresso, e aí a gente tem às vezes o aventamento de que se faça videoconferências e tudo mais, mas aí a gente perde a fraternidade de um congresso. Mas para que a gente vem no congresso se a gente está numa roda de amigos de 5 pessoas e a poucos centímetros, você, em vez de fazer 500 quilômetros para conversar com aquela pessoa, que faz meses que tu não vê, tu vem num congresso para conversar com aquela pessoa que tu deixou em casa. É isso que eu me refiro aqui. E aí vocês me pedem: o que é uma tese? Nem eu não sabia o que era uma tese. Eu não sou nem pós-graduanda ainda. Estou fazendo agora a minha pós-graduação. Uma tese é trazer os senhores e senhoras, adolescentes, jovens, trazer aqui o que é o objetivo, então, como já o Alessandro já mencionou, que é sem menosprezar o uso da tecnologia, mas que nós consigamos introduzir ela de forma coerente para o MTG. Nós temos exemplo, sorteios no Enarte, nós temos exemplos do próprio sorteio que acontece das danças tradicionais no MTG. Nós temos tantas e tantas afinidades com a tecnologia. Hoje, o seu Fraga Cirne fazendo no computador uma ata. A nossa locomoção automotiva que nos trouxe aqui para São Borja, atravessando tantos e tantos quilômetros. Mas, de que serve tudo isso? Se nós não nos sensibilizarmos e não entendermos que o ser humano está acima de tudo. Que o contato humano está acima de tudo. E aí aqui eu propus algumas questões que devem ser analisadas para levar em efeito realmente o nosso convívio e do tradicionalismo partir para a sociedade mais humanitária. A finalidade, então, e a justificativa é de que realmente todo mundo vem aqui e fala em telefone, todo mundo vem e fala em tecnologia, mas a problemática está aí. E o que nós estamos fazendo com essa problemática? Eu peço, o que nós, como tradicionalistas, cada um tem a culpa, cada um tem o dever de fazer um levante dentro de si mesmo. Eu, quando propus essa tese ao movimento tradicionalista, eu me vi à tona e disse: não, mas eu tenho que começar por mim mesmo. E eu tentei uma reciclagem durante esse tempo. E aí eu fui pensando todas as atitudes que eu tinha com o meu telefone celular. Ele está sem bateria desde o início da manhã hoje. Loise, 1 minuto, por favor. Porque eu preciso da convivência com os senhores, do olho no olho e do abraço. E aí depois, quando eu chegar no hotel, eu coloco para carregar e vejo as mensagens de quem está lá fora. Então, acho que seria mais ou menos isso. Muito obrigado, Alessandro, pela relatoria. Tá? Que seja um documento de todos para todos. E principalmente para a juventude, que a gente tenha
a consciência de que realmente nós estamos fazendo pelo errado e podemos fazer pelo certo. Então, aqui está um documento dessa prenda, dessa jovem, para vocês, nesse 67º Congresso. Meu muito obrigada. Ok, obrigado, Loise. Pela ordem, temos 4 manifestações. Primeiro, Carlos, pelo período de máximo 5 minutos. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Eu venho de novo a esse plenário porque eu também sou preocupado com esse problema social que nossa juventude, a nossa sociedade como um todo, ela vive e convive. Esses dias eu estava lendo a respeito de um educador francês e ele usou um termo, a sociedade líquida. O Karnal também já usou em umas palestras dele, aquele que sempre está falando no YouTube aí e tal. Mas eu quero dizer para os senhores e senhoras congressistas que me ouvem, que as tendências surgem no nosso bolso. E eu quero chamar aqui também a questão de saúde pública, porque eu sou veterinário há 30 anos, mas sou concursado na Secretaria de Saúde. Acreditem se quiser. Eu quero dizer para os senhores que 26% dos acidentes automobilísticos com óbito se decorre de pessoas que estavam mexendo no celular. Há pouco tempo faleceu uma promissora advogada que ao mexer no celular não viu o carro da frente e era um caminhão. E deixou uma família, e isso aí de muito pesado. Então, eu convivo muito com a juventude, que até tenho, agora não mais pelo meu tempo, mas quando trabalhava bastante com educação, vi vários alunos meus conversando só pelo WhatsApp ou pelo Messenger. E vi casais de namorado no centro de convivência se passando mensagens, não conversando, certo? Bueno, mas o que me traz isso aí é a questão cronológica. Essa juventude oriunda da era da internet, que nós, na educação, nomeamos como nativos tecnológicos, porque as crianças não chega bem um ano e meio, 2 anos, eles são pré-alfabetizados ou pseudo-alfabetizados pela tecnologia. Eles chegam pré-silábicos na escola e muitos já fazendo palavras. Isso tem um estudo na Holanda que tinha um problema da educação infantil. E eles colocaram 5 computadores no muro da escola. E em 3 meses as crianças se alfabetizaram. Então, estas provas quanto à tecnologia nos está criando algo que não é só esta questão da doença, é também nós estamos nos infointoxicando. É outra doença contemporânea, a infointoxicação. Por quê? Tu recebe muita informação sem filtro e automaticamente tu defende algo que não passou por um filtro, como um livro. Eu sou muito defensor de as pessoas lerem. O brasileiro lê 0,8 livros por ano, não lê um livro por ano, a população do Brasil. Enquanto que na França, na Inglaterra e em Portugal, eles leem 8 livros por ano, no mínimo. E veja uma questão educacional, já que a tua tese é tão brilhante, é tão ótima, que eu penso muito pela educação, porque eu não vou citar o autor, porque senão pode virar jargão, mas com certeza, se a educação não transforma a sociedade, sem ela tampouco, jamais ela mudará. Companheiro Carlos, 1 minuto. E eu quero aqui, para encerrar, que nós possamos, dentro desse contexto da tese, da nossa prenda ali,
que nós possamos trabalhá-la mais nas nossas escolas. Por quê? Porque a nossa sociedade que está, eu preciso de 1 minuto e meio, a nossa sociedade é o seguinte, daqui a 30 anos, que é o fruto da educação contemporânea, porque a educação ela só muda uma sociedade quando é rápido em 30 anos, menos que isso não existe. Plano educacional, aquela coisa não existe. O que eles produziram? Eles apenas copiaram um dos outros. Eu fui orientador de trabalho de dissertação de mestrado e outras tantas pós-graduação aí, e eu via plágios assim, abordando temas e temáticas que muitas pessoas se esforçaram para escrever, e o cristão só muda as palavras e vem passar a perna na gente. Então, é de fundamental importância nós parar um pouco com esse celular, com esse mundo no bolso, como eu falei anteriormente, na primeira vez que eu vim aqui, e nós dialogarmos. Companheiro e outra Carlos, coisa, deu 1 minuto e meio. Agora, a violência no mundo, o Estado está falido, todo o Estado está falido, em qualquer lugar do mundo. A violência está no coração das pessoas. Por quê? Porque elas estão cada vez mais dialogando e conversando menos. Obrigado. Obrigado, Carlos. É favorável? Ok. Gelson. Boa tarde a todos, mais uma vez, boa tarde à mesa. O tema da tese, ele me reporta exatamente as palavras do Carlos, mas também quero acrescentar algumas questões. A tese, ela vem para nos ajudar, para nos mostrar um caminho, porque todos nós aqui sabemos, e se não sabemos, fica o alerta, a tecnologia, ela está aí e ela vai ficar. Existem pessoas que estão defendendo ferozmente que a tecnologia ela veio para desestruturar principalmente as relações familiares. E eu concordo com isso. Mas concordo se a família não sabe usar a tecnologia a favor dela mesma. O diálogo, a conversa, a boa orientação que nós tivemos, a nossa geração teve em nossas casas, ela ainda é primordial, ela ainda é essencial. Ou seja, os núcleos familiares, eles só vão deixar se desestruturar pelas mídias tecnológicas se nós assim o deixarmos. Muitas vezes, nós, e eu me coloco também nesse nós, nos deixamos nos levar pelas questões das tecnologias. E a tese, feita pela Luísa, ela vem mais como um norteador e um comunicador. Mas nós precisamos ter a ideia e a certeza de que nós somos responsáveis pelo bom uso dessas tecnologias. Como disse a Luísa aqui, se adeter mais ao conhecimento do que a simples informação. A informação eu repasso, mas como eu construo isso? Como eu vou utilizar isso? Então, longe de mim dizer que as tecnologias que estão por vir não vão entrar no nosso meio, não vão entrar em nossas casas. Vão sim e vão se instalar diante dos nossos olhos. E é um material como esse que essa menina, essa jovem no tradicionalismo fez, nos alerta de como trabalhar com isso. Então, sou muito a favor da tua tese, parabéns, e era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, Gelson. Próximo inscrito, Murilo. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Senhoria, eu estendo os cumprimentos a todos os demais congressistas. E, em primeiro lugar, eu gostaria de externar a minha parabenização a Luísa pelo brilhante texto de sua tese e também pelo parecer do relator Gradaski. E conclamo aos
tradicionalistas que no mínimo leiam a tese. Porque hoje um dos grandes problemas que enfrentamos no tradicionalismo e na sociedade como um todo é a falta de leitura. Leiam, interpretem, e cabe ao movimento tradicionalista gaúcho se capacitar para aplicar esta tese. Quando nós publicamos um artigo, uma tese, uma dissertação, um trabalho, ele tem o objetivo de impactar a sociedade. E nós precisamos trabalhar para impactar a sociedade, no mínimo a sociedade tradicionalista. E aqui nós temos que fazer, enquanto movimento tradicionalista gaúcho, uma meia-culpa. No início do ano, todos os senhores são sabedores que foi criada uma campanha, Eu Valorizo a Música Gaúcha. Essa campanha se bastou a trocar a foto de perfil do Facebook e fazer uma reunião com os músicos e ficou por aí. Nada mais aconteceu. Não foi utilizado as ferramentas de forma correta. As ferramentas tecnológicas, elas ficaram restritas à troca da foto de perfil da rede social. Criar uma campanha, uma hashtag Eu Defendo Isso, e de fato não houve a defesa lá no seio da comunidade. Então, meus senhores, que isso se aplique a todos os documentos norteadores e filosóficos do movimento tradicionalista gaúcho, e conclamo que apliquemos este novo documento, que com certeza eu espero que seja aprovado, porque com certeza nós teremos uma positividade bem grande se nós conseguirmos compreender e aplicar. Com certeza os jovens, as futuras gerações terão um ambiente mais saudável e com mais resultados práticos, utilizando de forma coerente as redes sociais. Deixo manifestado aqui, Tim, o meu apoio à tese e ao parecer do relator. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Murilo. Eu tenho 3 manifestações contrárias, desculpa. E eu tenho uma 4ª escrita. Eu consulto a Gilceia se é favorável. Então, está encerrado o debate. Eu consulto a autora se deseja voltar, pelo prazo de 5 minutos. Eu quero agradecer as manifestações, Murilo, seu Carlos, ao Gelson, e realmente, vendo o Murilo falar aqui, às vezes a gente pensa que é uma coisa tão simples, mas foi uma coisa que eu me detive tanto atenção, que eu pensei com tanto cuidado, para que fosse trazido aos tradicionalistas algo que realmente nós estivéssemos necessitando no momento. Então, se aprovada, eu vou fazer toda a força, juntamente com essa gurizada, principalmente, de que a gente consiga realmente manter as rédeas desse documento, porque escrever uma tese, aí a gente se equipara aos grandes documentos e aos grandes artigos, teses que foram expostos ao movimento, e a gente sabe sim da relevância de tudo isso. Então a gente não está aqui para brincar, apesar de, como eu já falei, da minha pouca idade, eu acho que a gente tem responsabilidade, a gente tem que puxar para si, sim, essa responsabilidade enquanto juventude no movimento. Só respondendo ao companheiro Carlos, fazendo uma... Aqui, ela aborda, Carlos, algumas expectativas com relação, por exemplo, às escolas, só falando aqui, questões relacionadas com o manuseio e leitura de livros, jornais e outras formas de arte, como, por exemplo, o teatro, devem ser resgatadas. As bibliotecas das maiorias das cidades estão perdidas, precisam ser revitalizadas, as pessoas têm aquele falso impacto do fácil, do rápido, né? Então, são coisas, tanto como trabalho com psicopedagogos, psicólogos dentro das entidades e dentro também das escolas, para que a gente faça uma revitalização de toda essa questão pertinente à tecnologia. E aí eu venho só colocar mais uma informação aqui, de que realmente as coisas andam muito antagônicas. Os dados do IBGE de 2016, senhores e senhoras, apontam que enquanto 92,3% dos lares no Brasil, as pessoas têm pelo menos um morador com telefone celular. E aí uma coisa muito gritante, 66% das famílias contavam com
sequer contavam com tratamento de esgoto, confirmando total incongruência da evolução brasileira e da sociedade. Então, só um comparativo de tudo isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Loise. Eu consulto ao relator se deseja voltar. Bem, senhores, estava olhando o Amansa Louco aqui, realmente ainda consta. Eu coloco, então, em votação a tese da Loise pelo uso da tecnologia, o regramento da mesa. Quem estiver favorável ao parecer do relator, que é favorável, cartões acima. Ok, obrigado, senhores. Quem for contrário ao parecer do relator, manifeste seu cartão. Ok, secretário, aprovado por unanimidade.